Olá, hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o sleepwear tradicional inglês. Por incrível que pareça, eu conheci essa técnica quando fui fazer uma residência no Japão. Não posso negar que foi uma surpresa para mim quando eu tive contato com essa técnica inglesa lá no Japão. Então eu descobri o que aconteceu. A história é o seguinte. Quando David Leite foi para o Japão, entrou em contato com Hamada e trouxe muita influência da cerâmica japonesa para o Ocidente, o inverso também aconteceu. Ele mostrou um pouco da cerâmica ocidental para os japoneses, que imediatamente incorporaram o sleepwear na prática tradicional deles. O sleepwear naquela época era muito utilizado na Inglaterra, na cerâmica artística. E foi assim que eles entraram em contato, fizeram esse intercâmbio cultural e até hoje os japoneses têm um primor com essa técnica que é algo assim fantástico. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, passo a passo, ok? A primeira coisa que eu fiz foi bater 2 slips. Um de argila branca, que eu vou chamar de argila creme, porque quando ela queima a gente sabe que ela fica aquele bege bem clarinho. E um de argila bem marrom, que eu vou chamar de chocolate, ok? Eu escolhi 2 cores bem contrastantes, para que vocês possam perceber como que é feito o trabalho. Eu bati esse engobe, esse slip, e é muito importante vocês entenderem que a consistência do slip é um creme, como se fosse um creme de leite. Ele tá bem fluido. Depois, eu peguei um pouco de argila e abri uma placa. Depois de colocar o slip branco e deixar a superfície bem lisa, bem uniforme, eu vou entrar com o engobe chocolate. O engobe chocolate eu coloquei numa bisnaguinha com uma ponta fina para facilitar a aplicação. Então agora eu vou mostrar para vocês como eu aplico e como eu começo a fazer os desenhos. Agora que a placa tá inteirinha desenhada, a ideia é criar padrões com um slip. Eu vou esperar até que o slip seque. Enquanto a superfície estiver brilhante, significa que ele tá molhado. A hora que ela começar a opacificar, significa que está secando. No momento que o slip estiver seco, então nós vamos passar para a próxima etapa, que é a modelagem da placa. Passaram-se 10 horas desde o momento que eu terminei o prato, terminei de fazer a aplicação do slip e os desenhos, e agora a placa tá completamente seca, no sentido de que o slip, olha, ele não tá mais brilhante, então isso vai permitir com que eu manuseie a placa sem estragar o desenho. Porque eu preciso agora colocar essa placa em cima do molde do prato, e para isso eu vou ter que manuseá-la, né, óbvio. Então eu vou colocar o tecido por cima. E com o auxílio de um disco, pode ser um disco, uma madeira, um outro drywall, nós vamos virar
Aí você vai suavemente tirar o drywall, que é um biscoito, tá? Vou colocar aqui, tentar centralizar o melhor possível. E com o auxílio de uma boneca, eu vou depois assentar. Eu tenho um vídeo que eu fiz, que as minhas alunas pediram, sobre como fazer uma boneca, e depois, se vocês quiserem assistir, tem aí a dica de como fazer uma boneca bem firme. Então agora, gentilmente, eu vou tirar o tecido. O desenho não estragou, porque ele já tá seco. Então, mas é importante ressaltar o seguinte, que o desenho tá seco porque o slip secou, mas a placa ela ainda continua maleável, senão ela ia rachar, né? E agora, com bastante gentileza, eu vou assentando. Ao mesmo momento que eu levanto a lateral, eu vou colocando um pouco de pressão no centro do prato para assentar a placa. Bem, o que acontece com esse sleepwear inglês tradicional? Eles fazem toda a aplicação de sleep e as intervenções para fazer o desenho com a placa completamente reta. Porque se você fizer essas aplicações e essas intervenções com a placa já no molde, aqui o slip iria escorrer, então daria uma diferença no padrão. Por isso, primeiro eles aplicam com a argila completamente reta, espera secar e depois coloca no molde para ela adquirir o formato que você quer. Então o padrão não vai ser prejudicado, mesmo nas paredes, nas descidas, ele vai ficar totalmente igual e vai ter um padrão único. Eu vou dar um acabamento nas bordas e aí o prato tá pronto para ficar quietinho, secando até ser levado ao forno. Uma outra maneira de fazer a aplicação de slip e a intervenção para montar os desenhos é você abrir a placa, apoiar a placa no molde, já de primeira, fazer a aplicação do slip e ir rodando o prato, fazendo as intervenções para criar os padrões. Nesse caso, as suas intervenções vão ter que respeitar os desníveis do prato para que você não faça padrões que deveriam ser únicos e que começam a escorrer por conta da parede. Então, eu vou mostrar agora na sequência como eu fiz o prato utilizando o centro, as bordas. E a intervenção que eu fiz nas paredes foi já considerando esse grau de escorrimento, para ajudar a criar o padrão, já utilizando a força da gravidade mesmo. Então, na sequência, vocês vão ver essa outra forma de montar o prato com o sleepwear tradicional inglês.
Para finalizar, eu vou deixar aqui um vídeo com várias sugestões de padrões de sleepwear estilo inglês para dar ideias para vocês, para servir como modelos e como inícios de novas práticas, porque vocês com o tempo também vão praticando e criando os padrões individuais de cada um. Espero que vocês tenham gostado e que tenha servido como uma boa referência para a prática da cerâmica.